Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, deputado. Gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa muito oportuna, do debate. Cumprimentar o deputado João Cardoso, eu acompanho também sua luta, tá? Sei do seu empenho aí em relação até a nomeação do pessoal aí de concurso, né? Tem sido uma batalha. Quero cumprimentar também a doutora Adriana Mar, pela fala, a doutora Inês também. Quero dizer que eu já fui vítima do cerceamento em CONAI, não me deixando falar, e quando eu fui proibido de falar, eu coloquei o texto e o texto também foi suprimido. Então, assim, isso que a senhora passou, eu já passei outras vezes. E quero também o Carlos Vinícius, já tivemos a oportunidade de debater, né, Carlos? Conversar sobre a liberdade na educação, a importância também. E a Lívia, que é minha colega aí da Secretaria de Educação, e o empenho. E como é difícil, né, Lívia, a gente fazer uma peneira em tudo isso que está sendo debatido aqui e depois, na verdade, transformar isso em metas execuíveis, como você falou, e monitorar e levar adiante. Bom, eu sou professor desde os meus 17 anos. Na verdade, eu fui professor porque meus professores achavam que eu tinha um bom conhecimento na época, me colocaram como professor. Então, vocês imaginam, eu já estou com 64 anos, comecei a dar aula com 17. Então, tem quase... deixa eu dizer aqui, eu quero cumprimentar a todos, mas eu não posso deixar de dizer que eu serei um excelente presidente do Conselho de Educação, porque eu tenho uma vice, que é a Solange Foiser, que está ali, que é minha vice-presidente no Conselho e que me sinaliza com a sua competência a todo momento, evitando que eu cometa algum erro. Então, vocês imaginem, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de educação, eu vivo educação desde os meus 17, já tem quase 50 anos isso. Então, eu posso falar para vocês, assim, de uma perspectiva histórica vivenciada. Eu sou da geração da Lei 5692, da transição da 4024 para 5692. A 5692, eu vou falar das virtudes de algumas leis, tá? Depois nós podemos falar dos defeitos. A 5692... ela, na verdade, ampliou o acesso que até então não ocorria para a grande maioria dos brasileiros. Vocês talvez não saibam disso, porque são muito jovens, mas era necessário um vestibular para passar do primário para o ginásio. Chamava exame de admissão. E essa lei 5692 tem uma virtude, ela ampliou essa base e ela converteu, na época, para o primeiro grau e o segundo grau, que hoje nós chamamos de ensino fundamental e ensino médio. Vocês estão vendo que eu tenho facilidade de falar sobre isso, porque eu vivi isso. E eu fui aluno da Escola Parque aqui em Brasília, do projeto pioneiro do Anísio Teixeira, que é um projeto que foi plagiado, para vocês verem como ele era bom, plagiado por outros países, né? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, eu não me aflijo muito com essa CONAI, com essas loucuras que ocorrem na CONAI, porque não é a primeira que eu participo. Também, essa CONAI, eu não participei dessa, eu realmente não tive estômago para ir nessa CONAI, porque eu sabia que ia ser um debate eivado por assuntos de pouca relevância na eficácia educacional. Ia se gastar muito tempo com essas pautas todas aqui citadas, que efetivamente não são produtivas do ponto de vista da aprendizagem. Abro aqui um parêntese. O ensino só ocorre, né, se existir aprendizagem. Essa é uma frase muito importante para a gente refletir sobre ela. E eu vejo, quando você analisa o documento, o excesso de expressões pouco relevantes para nós educadores do ponto de vista de aplicabilidade. Acho que a Lívia não vai discordar de mim, não. E a dificuldade que nós temos de passar a peneira nisso daí, eu estou falando como presidente do Conselho de Educação, passar a peneira para converter, tá, essas demandas, né, elaboradas na CONAI e no Plano Nacional de Educação e depois no Plano Distrital de Educação, regulando-os por meio de resoluções, que são os instrumentos que os nossos conselhos trabalham. Né? Os conselhos de educação, eles não são recentes, não. Tá? O Conselho de Educação foi criado por, se não me engano, Dom Pedro II. Existem conselhos com mais de 100 anos.
Na verdade, eu vou explicar um pouquinho isso para vocês bem rapidamente. Você tem um sistema de gestão e execução da política educacional e tem um sistema consultivo, normativo, de debate da política educacional que, por meio de instrumentos, resoluções, pareceres, etc., norteia a política educacional que é executada e monitorada, que a Lívia já falou aqui antes de mim. Eu já sou do Conselho de Educação agora, sou originário da escola particular. Portanto, eu falo isso com muita tranquilidade para vocês, porque sou um defensor da liberdade educacional. Tá? Por isso que eu vou me dar o direito aqui de falar algumas coisas ligadas à gestão. Tá? Então, assim, e outra coisa, eu presidi o Fórum Nacional dos Conselhos de Educação exatamente na virada da saída do governo Dilma para o governo Temer. E a gente pode dizer que o governo Temer deu um avanço significativo na educação com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que ela cria um norte para a educação em nível nacional, e ela também consagra o direito de todos os estudantes de terem acesso ao conhecimento, que a gente pode chamar de currículo, etc., aqui, a forma curricular, que agora por competências e habilidades, né, ao direito e, de certa maneira, cria parâmetros para nós, gestores educacionais, monitorarmos se efetivamente está ocorrendo a aprendizagem ou não. Então, a Base Nacional Comum Curricular, em que pese, pode ser até pensada como uma unidade que fere, às vezes, o direito individual, mas ela é necessária para esse sistema. Tá? Outro avanço importante que teve também na época do governo Temer foi a Lei 3.415, que reformulou o ensino médio, que até então dava demonstrações de gravíssimo, péssimo desempenho. Então, essa CONAI, o que vai ter que acontecer com ela, no Congresso Nacional, e aí eu acho que a gente tem que atuar dentro do Congresso, é uma faxina natural. Você tem que exercer uma faxina no excesso de citações desconexas, fora da realidade, desproporcionais daquele documento. Já vou concluir. Então tem que acontecer uma faxina dentro do Congresso Nacional, e a gente tem que atuar lá. Com relação, deixa eu falar aqui de um tema muito importante, porque tem um artigo meu escrito sobre isso, que é o Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional, vou falar rapidamente, porque ele foi citado pela Cássia, foi citado pela Adriana também, e eu fui um dos contribuidores, junto com o professor Oscar Alves, que é um conselheiro do Paraná, na elaboração de um dos projetos do Sistema Nacional de Ensino, anterior ao do Flávio Arnes, que depois também estive com ele, sugerindo a importância do Sistema Nacional de Ensino. Não dentro dessa perspectiva cerceadora, e limitadora da autonomia dos entes federados, municípios e estados, conforme foi dito aqui. Aliás, sempre privilegiando a liberdade dos entes federados estabelecerem a sua política educacional. Mas nós percebíamos, quando da aprovação da Lei 3.415, e na elaboração dos chamados itinerários, que é a parte diversificada da formação geral básica, que um sistema nacional era necessário para poder confluir nos municípios e nos estados parcerias que pudessem dinamizar o aprendizado na educação básica. Não como um sistema cerceador, mas como um sistema cooperador e redistribuidor das iniciativas de estados e municípios que em alguns são muito exitosas. Você vai pegar estados que têm um êxito muito grande com certas iniciativas. São Paulo é um bom exemplo, mas eu não vou ficar só com São Paulo, não. Goiás é um bom exemplo, Goiás tem excelentes iniciativas. Você vai pegar o Ceará também, e vai pegar municípios. E aí você pode citar assim, municípios que são limites, já vou concluir, municípios que são limites e que precisam, por vezes, de uma estrutura mais robusta para poder acolher esses estudantes, principalmente do ensino médio. Então, naquele momento, a gente achava que o SNE seria uma ferramenta interessante. E eu acredito e vejo o empenho da secretária de Educação. Hoje eu represento a Secretaria de Educação e não mais escolas particulares lá no Conselho.
O empenho, gerir um sistema como o do Distrito Federal, com 450 mil estudantes, 800 escolas e 40 mil professores, não é tarefa fácil. Eu já fui gestor de escolas com 6 mil alunos, 100 turmas, 600 professores. É dificílimo. Então, para você converter todas essas orientações que nascem da sociedade em metas e acompanhá-las, isso é muito complicado. Você pode olhar a cara de todo secretário de educação que ele entra assim com um semblante até otimista e sai com um semblante amarrotado, cruel, porque não é fácil lidar com essa estrutura. Então, em nível nacional, um sistema também pode se fazer necessário para poder criar sinergia entre estados, municípios, tá? E a própria federação, para poder elevar o nível, tá, do que os estudantes têm acesso. Eu acredito nessa ideia. Não é mais por falta de recurso, a gente tem bastante recurso, mas pela eficácia da aplicação desse recurso. E o sistema pode converter nisso daí, mas não como cerceador de liberdades. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: como princípio, defendo a liberdade, portanto, você sabe disso, Carlos, nunca discordei do homeschooling. Ao contrário, né? Também das escolas cívico-militares. Acho que elas dão um grande testemunho do maior problema que a gente tem hoje, que é a questão da autoridade do professor e a gestão do professor em sala de aula. E como sou originário da escola particular, então a liberdade. A escola particular, por si só, ela é interessante porque ela traciona por liderança movimentos em favor da eficácia na educação. Não só o fato de ter liberdade, de você escolher a escola para a qual você quer levar seu filho, mas principalmente porque ela ajuda a melhorar, tá, os indicadores de desempenho, tracionando o sistema educacional como um todo. Me perdoe, tá, falar desse jeito, porque a escola pública, a rede pública também tem excelentes escolas, dando excelentes testemunhos para a sociedade, realizando um brilhante trabalho. É uma questão mais de gestão. Por fim, houve uma confusão aqui, que eu faço questão de só finalizar. O que é o conselho escolar e o conselho de educação? São coisas distintas, tá? O conselho escolar ele é eleito pela comunidade escolar. E aí, se a gente quiser realmente entrar dentro do processo de gestão das escolas, o que a gente tem que fazer é que as famílias participem do conselho escolar, para poder imprimir as diretrizes junto à gestão daquelas escolas, que sejam diretrizes democráticas, com ampla liberdade de pensamento, né? Então, por fim, eu acho que já falei demais, eu poderia falar aqui bastante tempo sobre o nosso trabalho. Só quero realçar que o Conselho de Educação do Distrito Federal está bem antenado com tudo isso, está finalizando agora, vai republicar uma resolução. Quem gostar de política educacional, leia a resolução do Conselho, deve ser republicada agora no final do mês. Temos também o Conselho, uma resolução sobre portadores de necessidades especiais, que também foi publicada em dezembro, tá? E esse é o nosso papel. Nós somos uma plenária de debate de política educacional orientativa. E o desafio vai para quem está na linha de frente, tá, executando o orçamento e trabalhando com toda essa equipe. Vocês imaginam, trabalhar com 40 mil... Estou falando do Distrito Federal. Se a gente falar do Brasil, nós estamos falando em 50 milhões de estudantes e quantos mil estabelecimentos de ensino? Só particular tem 40 mil. E o que é mais interessante, as escolas particulares, 80% delas são pequenas empresas de gestão familiar. Tá? Diferentemente do que muita gente imagina, né? Então, tão livre desejo que você tenha muito sucesso para passar a peneira nisso daí, fazer boas metas, tá, no seu trabalho, bons indicadores para a gente monitorar a educação e ver se a gente consegue avançar. Tá? E um abraço para a Elvia, desejando que ela tenha muito sucesso.